Quanto à distância do transporte do vento pelos ascosporos, isso tem sido alvo de pesquisas, principalmente nos Estados Unidos. Há uma citação científica de que os ascosporos, pela disseminação anemófila, podem atingir até 100 metros de distância. Mas tem também um trabalho muito bem feito no Canadá, onde demonstraram que os esclerócios numa lavoura, ao produzir os ascosporos, estes podem ser levados pelo vento até 60 metros. Então, a disseminação, nesse caso, na lavoura, foi de 60 metros, mas a doença também foi registrada nos 60 metros, ou seja, mostra a efetividade dos ascosporos. Portanto, nesses dois trabalhos se conclui que o que é importante, a doença numa lavoura, é o inóculo presente dentro da lavoura e não o inóculo que deveria de fora da lavoura. Isso deve ser considerado ou aumenta a importância dos produtores procurarem controlar esta doença dentro da sua propriedade. Não só a distância do transporte dos ascosporos é uma necessidade nós sabermos para demonstrar que o inóculo importante está dentro da lavoura, mas outra importante é a viabilidade dos escleródios presentes no solo. Vejam bem, na semente armazenada, eles vão ficar armazenados por no máximo 6 ou 7 meses. Não é importante. O importante, a continuidade da doença, são os esclerócios que sobrevivem no solo, na superfície do solo, principalmente em plantio direto, ou enterrados pelo movimento de algumas máquinas. Trabalhos feitos há muitos anos, 10, 15 anos atrás, demonstraram que os esclerócios poderiam sobreviver mais de 10 anos no solo. Isso é falta de metodologia. À medida que nós avançamos o conhecimento humano com nova metodologia, esse período vem sendo diminuído gradativamente para 8, 6, 4, 2 anos. E quando na Universidade de Passo Fundo nós conduzimos trabalho de pesquisa, repetido durante 2 anos, os esclerócios todos germinaram num período de 12 a 14 meses. Portanto, isso é extremamente importante, demonstrando a viabilidade da redução do banco de esclerose no solo pela rotação de culturas. Portanto, nós precisamos, pela ciência, desmistificar que esses esclerócios mantêm a viabilidade por mais de 10 anos. A metodologia moderna demonstrou claramente que com 12 e 14 meses, todos eles germinam. Se germinar, liberar ascosporo no ar, e se não tiver hospedeiro, ele cumpriu sua missão biológica sem causar doença e foi eliminado do banco de escleróide do solo. Os esclerócios, para iniciarem a germinação e produção das estipes, eles requerem água. Em questão de 2 ou 3 horas, eles absorvem água e iniciam internamente o processo de produção das estipes, que são estruturas semelhantes a uma pontinha que sai do esclerócio, e isso vai dar origem futuramente ao apotécio. Então vejam bem, essa estrutura só vai se formar uma vez só. Mas o esclerócio, o número de estipes ou de apotécios por escleróide, ele é variável com o tamanho dele. Quanto menor ele for, menor o número de apotécios. E quanto maior, maior o número. Então vejam bem, uma vez germinado, produzindo apotécio, ele cumpriu a sua função biológica e não vai ter uma segunda oportunidade de germinação ou de produção de apotécio e ascosporos. Germinou, perdeu a viabilidade. A maneira mais fácil de encontrar os esclerócios do mofo branco numa lavoura é logo após a colheita ou durante a colheita. Eles todos vão ficar depositados na superfície do solo e isso facilmente, quem quiser, durante o monitoramento, vai encontrá-los na superfície do solo e é possível, inclusive, já quantificá-los por metro quadrado. Também na semente ou no grão vai estar a sua presença. Mas eu chamo a atenção o seguinte, se tem uma lavoura com mofo branco, está sendo colhida,
Mesmo as hastes, os toquinhos que sobraram na lavoura, a gente consegue neles, apesar de seco, identificar as plantas atacadas pelo mofo branco. Elas estão mais ou menos dilaceradas e com a cor avermelhada. Abrindo esse toquinho, nós vamos encontrar a presença dos esclerócitos ali dentro. Mas tente arrancar esta plantinha, esse toco da planta, e vocês vão encontrar a presença dos esclerócitos, inclusive lá dentro da raiz. Tudo isso, então, faz parte do monitoramento. E a disseminação do conhecimento sobre as doenças é fundamental para determinarmos o controle. Sempre o controle de doenças é dirigido ao agente causal.